no meu coração sobre a palavra dele. O quanto nós temos que levar Deus mais a sério, o quanto nós devemos levar mais a palavra de Deus a sério. E a palavra de Deus tocou, amados, no meu coração, vem orando, foi lá em Lucas, capítulo 16, verso 19 ao 31, que alguns interpretam como a parábola do homem rico e de Lázaro mendigo. Outros dizem que não se trata de uma parábola, outros dizem que se trata de uma história real que Jesus estava contando aqui, onde tinha dois personagens, e que nessa história, amados, Jesus deixa claro que só existe dois destinos para o ser humano quando ele partir desta vida para outra, porque nós sabemos, amados, que um dia cada um de nós vamos. Um dia você vai, um dia eu vou, talvez eu vá primeiro do que você, mas uma coisa é certa, ou a gente querendo ou não, quando Deus chamar, um dia nós iremos. Mas essa história, mas ela traz algumas advertências para cada um de nós, porque a nossa vida, ela não se limita apenas aqui. Nós vamos ter a tempo de nascer, a tempo de crescer e a tempo de morrer. As pessoas precisam entender isso, que elas não vieram aqui para viver eternamente aqui. Então esta história, mas dá um esclarecimento grande, porque há muitas dúvidas das pessoas sobre a morte, e as pessoas pensam: o que acontece depois que a gente morre? A palavra de Deus é tão verdadeira, mas que ela fala sobre isso, e ela vai deixar claro aqui. Só há dois caminhos, amados, não existem três caminhos. Há o caminho da pessoa que se converte a Cristo, entrega a sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando esta pessoa morre, a sua alma vai para o céu. Ou há outro caminho, irmãos, que é o inferno. É uma palavra dura, é uma palavra que em muitas igrejas não se tem pregado, porque acha que vai aterrorizar as pessoas. Mas, irmão, Jesus pregou bastante sobre o inferno e sobre o perigo das pessoas partirem desta vida e irem parar no inferno. Então eu gostaria que a igreja abrisse a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ver o verso 19 ao 31, que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, amém? Tudo que eu for pregar aqui, amados, nada vai ser por conta minha, é tudo dentro da palavra de Deus. Eu não tenho nada a acrescentar aqui, a não ser o que tiver aqui, amém? Lucas capítulo 16, verso 19 ao 31, onde Jesus conta essa história, e ali, quando ele estava contando essa história, estavam presentes ali os religiosos daquela época. Jesus diz: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que morreu um mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longo Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que manda a minha casa paterna,
porque eu tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: ele tem Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, se arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar, queridos. Deus possa estar preparando o nosso coração, Deus possa estar abrindo a tua mente, você possa compreender essas verdades bíblicas. A palavra de Deus é espiritual, amados. Ela só pode ser discernida espiritualmente. Que o Espírito Santo possa estar abrindo o seu coração, para que você entenda a santa palavra do Senhor. Senhor maravilhoso Deus, eterno Deus e Pai, ainda na tua presença, Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, por tudo que foi realizado aqui, Deus. Cada louvores, pelas orações, pela leitura da tua palavra, por tudo, Senhor. Momento de dízimos e oferta, meu Deus, obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que aqui se encontra, meu Pai. E agora eu quero te pedir, meu Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, que tu possa abrir os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua palavra, e não apenas ficar na compreensão, Senhor, mas que a gente venha crer, que a gente venha acreditar, que a gente venha confiar, Deus, pois é a tua palavra, Senhor. Então abre os nossos entendimentos, repreende, Senhor, qualquer distração, repreende qualquer espírito contrário, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, você prestou atenção na leitura desse texto? Esse texto aqui da palavra de Deus, Jesus está narrando a história de 2 personagens. Jesus fala de um homem rico e de um mendigo chamado Lázaro. Então, nesse texto, amado, Jesus deixa claro que quando uma pessoa morre, a sua alma, o seu espírito, depois da morte, só tem 2 lugares para essa pessoa ir. Aqui céu, simbolizando aqui como o seio de Abraão, ou o inferno. Você pode observar aí na leitura do texto, né? E muitas pessoas, amados, para tentar desvalorizar o ensino de Jesus aqui, muitas pessoas dizem, algumas pessoas críticas, né? Elas dizem que Jesus aqui não estava contando uma história verdadeira, que aqui é uma parábola. Mas a gente sabemos, amados, que uma parábola, principalmente as parábolas que Jesus falava, continha verdades ensinadas. Jesus não contava mentiras. Jesus sempre pregou a verdade, e ele utilizava as parábolas para trazer ensinamentos verdadeiros. Então, mesmo, amados, que fosse uma parábola, nós sabemos que Jesus sempre usava as parábolas para trazer verdades. E aqui Jesus está trazendo algumas verdades. Eu quero dizer a você que está aqui hoje, que o ensino sobre o céu e o ensino sobre o inferno é verdadeiro, é real, amados, é verdadeiro, amados. São doutrinas verdadeiras, bíblicas, ensinadas nas Escrituras, não só por Jesus Cristo, como por seus apóstolos. Amados, outros estudiosos das Escrituras acreditam que Jesus aqui estava contando, não uma parábola, mas uma história verdadeira, porque eles dizem que na parábola Jesus não usava nome de pessoas, e aqui Jesus está usando o nome de uma pessoa. Jesus está falando sobre um mendigo, que o nome dele era Lázaro. Então, amados, seja como for, né? Mesmo que seja uma parábola, eu ainda continuo dizendo, Jesus, como todas as parábolas, traz lições verdadeiras. Nessa parábola, amado, Jesus está deixando bem claro que quando uma pessoa parte desta vida, o corpo dela, dessa sepultura, só tem 2 lugares, amados, para a pessoa ir.
E quem está falando isso aqui não é o pastor Bernardino, não estou inventando doutrina, eu estou ensinando os ensinos na palavra de Deus. É o que o próprio Jesus estava ensinando aqui, amados. Só existe, amados, dois lugares: céu ou inferno. O que acontece quando uma pessoa morre fisicamente? Para onde ela vai? O espírito dela. Porque nós sabemos que o nosso corpo, amados, não é apenas matéria. Nós temos um espírito, nós temos uma alma. O Senhor, quando fez o primeiro homem, soprou na narina dele, ele se tornou alma vivente. Ele tem algo espiritual nele, que faz com que ele fale, com que ele ande, com que ele pense, apesar de a gente ter um cérebro. Mas nós temos a parte espiritual. Para onde vai esta alma? Para onde vai esse espírito? Quando ele deixa o corpo. Porque quando ele deixa o corpo, meu irmão, a gente sabe que o corpo ele vai para o pó da terra. O que vai acontecer com esse corpo mortal? Apodrecer. É o normal de todos. Um dia desse eu tive que ir lá pregar no funeral do meu tio. Um tio meu que eu amo muito, fui criado com ele, e tive que estar lá levando uma palavra de Deus para a família lá que estava lá presente. E amados, o que eu quero que você foque aqui na sua mente é que a pessoa ela não deixa de existir quando ela morre, porque existem muitos ensinamentos errados a respeito de quando uma pessoa morre. Você vai ouvir muitas pessoas, amados, falando um ensinamento que ela nem sabe que esse ensinamento é antigo, mas já está na mente das pessoas, que é o aniquilacionismo. O aniquilacionismo, amados, que muitas pessoas falam e elas nem sabem que é uma doutrina, né? Há anos e anos que existe, que é uma heresia, e elas dizem assim: o aniquilacionismo, amado, esse ensinamento não bíblico, ele diz que ensina que quando a morte chega, põe o fim completo na existência humana. O aniquilacionismo ensina, mas que depois da morte vem um apodrecimento do corpo. A alma não é algo espiritual. O aniquilacionismo acredita que a alma é a mente, é o psique, é o intelecto do ser humano, é o cérebro. Então quando o camarada morre, ali morre a alma também. Mas não é isso que a palavra de Deus diz, amados. Então o aniquilacionismo ensina que quando uma pessoa morre, ela deixa de existir. A alma, o espírito morre junto com o corpo. E esse é um ensinamento, amados, que tem tomado conta de muitas pessoas. Eu tenho conversado com pessoas aí. Eu tenho evangelizado pessoas aí, amados. E a gente sabe que a palavra de Deus, se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, se o Espírito Santo não abrir o coração do ser humano para que ele entenda a verdade da Bíblia, ele por ele mesmo jamais vai aceitar. E nós temos pregado, amados. Sabe o que muitas pessoas dizem? Morreu, acabou, meu irmão. Isso é tudo mentira. Não existe isso. Um homem, quando morre, vai o corpo para o pó da terra, ele deixa de existir. Quem está por trás dessa mentira, irmãos? Satanás, irmãos. Satanás tem enganado muitas pessoas. Jesus Cristo disse que ele é o pai da mentira. Está lá em João 8,44. Quando Jesus disse assim, Jesus disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele, porque ele foi homicida desde o princípio e não se apega à verdade, pois não há verdade nele. Enquanto mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Meu irmão, como o diabo está enganando pessoas. Porque quando as pessoas acreditam que a vida delas se limita aqui nesta vida, elas não vão acreditar em Deus, elas não vão acreditar na salvação, elas não vão acreditar no céu, elas não vão acreditar no inferno, elas não vão acreditar na Bíblia Sagrada. E se tem alguém, amado, um ser que quer colocar incredulidade no coração das pessoas, é o diabo.
Ele é mestre em fazer isso. Ele fez isso lá com Eva, lá no jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 4, quando ele se encarnou na serpente, né? E a Bíblia diz assim: a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morras. E o que foi que Satanás disse a Eva? Verso 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Meu irmão, o diabo tem botado muitas coisas na mente das pessoas. O diabo tem botado muita incredulidade, amados. A Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento do incrédulo, para que não lhe resplandeça a verdade do Evangelho. Ele é o pai da mentira, amados. Então muitas dessas pessoas não vão querer saber de Deus, porque se morreu, acabou. Para que eu quero saber de Deus? Para que eu quero saber de estar dentro de uma igreja? Para que eu quero saber de estar lendo a Bíblia Sagrada? E como essas pessoas vão viver, amados? Elas não vão querer buscar Deus, elas não vão querer crer em Jesus como seu Salvador, elas não vão querer frequentar uma igreja, elas vão crer, amados, que morreu, acabou. Como muitas pessoas têm dito: olha, morreu, acabou. E aí logo não existe Deus, não existe céu, não existe inferno, não existe vida eterna. Meus irmãos, o diabo tem enganado muitas pessoas. Esse homem rico aqui dessa história foi um deles. Nós vamos chegar lá nele. Ele tinha tudo, amados, buscou tudo, todos os prazeres desse mundo, mas ele se esqueceu de Deus. Aí foi o grande erro dele, e está sendo o grande erro de muitas pessoas. Hoje o diabo tem enganado muitas pessoas que acham que não existe uma existência após a morte. Meus irmãos, o pior de tudo é que até pessoas crentes, meu irmão, entre aspas, às vezes está falando umas bobagens dessas. Eu trabalho em mortais, meus irmãos. Eu converso com vários tipos de pessoas. Eu converso com gente espírita, gente crente, gente católica, com vários tipos de pessoas. E eu só digo uma coisa, mas como o Deus desse século está cegando o entendimento das pessoas, estão completamente cegas para a verdade. Então, irmãos, se eu creio que quando eu morrer tudo acabou, logo não existe um Deus que eu vou ter que prestar contas um dia a Ele, então eu vou fazer tudo aqui nessa terra, tudo que eu quiser fazer, mesmo as coisas maus. Por quê? Porque um dia eu não vou ter que prestar conta a ninguém. Mas não é assim, irmãos. A Bíblia diz que no céu está o nosso Deus, e os seus olhos é como chamas de fogo. Ele está sobre toda a humanidade. O Salmo 139 diz: para onde eu vou me esconder do Senhor? Porque se eu for no mais profundo abismo, lá Ele estará me vendo, amados. Eu sou completamente nu diante de Deus. Você é completamente nu. Ele sabe o que você está pensando agora, na sua mente agora, o que está passando na sua cabeça. Ele sabe. E sabe se o que está passando na sua cabeça é fé ou incredulidade. Irmãos, outro ensinamento errado: quando uma pessoa morre e vai para o purgatório. Meus irmãos, não existe purgatório. Não adianta fazer missa de sétimo dia. Me perdoe aqui alguma pessoa se for católico, me perdoe, mas Jesus não ensinou isso. A palavra de Deus não ensina isso. Isso é mentira, isso é uma heresia ensinada para deturpar as verdades de Deus. O que ensina a doutrina do purgatório? Ensina que há um lugar intermediário entre o céu e a terra,
Quando uma pessoa morre, sua alma é levada ao purgatório, onde purgará, né, seus pecados, passará um tempo nesse purgatório para purgar seus pecados e ter a pureza necessária para entrar no céu. Meus irmãos, a gente sabe que tudo isso é mentira, é invenção. Meus irmãos, ou seja, para a doutrina do purgatório existe uma segunda chance depois da morte. Mas a Bíblia não ensina isso, meu irmão. Hebreus 9, 27 diz: assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não existe segunda chance. A chance é enquanto está em vida, enquanto nós estamos respirando, enquanto nós estamos com o nosso corpo, a nossa alma dentro de nós, porque no momento que a gente descer para a sepultura, que a nossa alma sair do corpo, se a gente partir daqui sem Jesus, meu irmão, vai ser condenação eterna. Pastor, que palavra dura, meu irmão, é melhor falar uma palavra verdadeira do que está mentindo, do que está pregando mensagem de alta ajuda, está pregando coisas que a palavra de Deus não manda. A verdade é essa, igreja do Senhor. E que, meu irmão, essa doutrina tem sido esquecida pelas igrejas. A gente não escuta mais mensagem no rádio, na televisão, nas igrejas evangélicas do nosso país sobre céu, sobre inferno. É só sobre prosperidade, é só sobre dinheiro, é só sobre riqueza, é só sobre cura. E muitas pessoas estão morrendo, estão indo para o abismo eterno. Muitas pessoas estão indo para o inferno. Nós precisamos, amados, voltar à verdade. João 3,18, o Senhor Jesus Cristo disse assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho de Deus. Quem não crê em Cristo, meu irmão, que partir desta vida para outra, sem crer em Jesus, está condenado, não há salvação. Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro mediador, não há outra pessoa que pode levar nenhum ser humano para o céu. Jesus Cristo é o único, suficiente Salvador. Foi Ele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Não adianta, irmãos, fazer reza para outro santo. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há outro mediador, não há outro Salvador. Atos 4,12 diz: em nenhum outro nome embaixo da terra há, que, além dos homens, que possa levar o homem para ser salvo. Há no seu nome do Senhor Jesus Cristo. Então, igreja do Senhor, presta atenção: não existe chance após a morte. A chance é agora. Não existe reencarnação, irmãos. Não existe essa do camarada morrer, o espírito sai do corpo, reencarna em outra vida. Não existe, irmãos. Hebreus 9, 27, assim como aos homens está ordenado, Deus determinou assim, está ordenado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Eu gostaria de pregar sobre a realidade do céu, sobre a realidade do inferno. Primeira coisa que eu quero dizer aqui a cada um de nós que já está cansado de saber: o inferno é real. O inferno é real. Não foi uma historinha que Jesus estava contando para enganar a pessoa. Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver Jesus advertindo muito as pessoas sobre o inferno. Jesus advertiu muito, amados. Verso 20 ao 25, eu gostaria que você lesse agora, Lucas, capítulo 16, verso 20 ao 25, diz assim: havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele,
Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber as úlceras. Olha agora o verso 22. Aconteceu que morreu o mendigo a ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, foi sepultado no inferno. Não estava no seio de Abraão. Esse rico estava no inferno. Ao longe, viu ao longe Abraão e Lázaro. Ele teve uma visão lá no inferno, No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Aqui é a figura de linguagem, porque estou atormentado nestas chamas. Amados, o espírito desse homem estava atormentado nas chamas. Nós vamos ver aqui que o inferno, meu irmão, Jesus Cristo disse que é onde o fogo não se apaga e o verme não morre. O inferno é real, amados. Esse homem rico, ele tem uma vida abastecida. Você vê o versículo 19, diz: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Meus irmãos, este homem tinha uma vida abastecida. As vestes deles com roupas caras, púrpura e linho finíssimo. As roupas de púrpura eram extremamente caras, porque o tecido era tingido de uma substância extraída de um molusco encontrado nos mares profundos. Era um tecido tingido de um corante muitíssimo caro naquela época. Suas roupas de baixo eram de linho finíssimo. Isso era roupa, mas que só os reis e os imperadores vestiam-se assim. E o que mais fala a Bíblia sobre esse homem? Meu irmão disse que ele também vivia uma vida de regalia, se regalava esplendidamente. O que significa isso, pastor? Amar significa que a vida dele era de banquetes e festa todos os dias. Todo dia na vida desse homem era dia de festa. Imagina o dia que esse homem tinha. Todo dia, meu irmão, ele oferecia banquetes fartos, todos os dias. Tinha muito dinheiro. Não era problema dinheiro para ele. Ele tinha uma vida de ostentação. Ele tinha uma vida de luxo. Tinha uma vida de rei. Era uma pessoa que provavelmente fazia parte da realeza. Tinha muito conforto, tinha muito luxo nesta vida. Mas ele não sabia que existia outra existência da vida após ele morrer. Esse foi o grande erro dele, é o grande erro da maioria das pessoas. As pessoas acham que vão viver aqui para sempre. A gente se apega a esta vida aqui, meu irmão, como se essa vida aqui fosse eterna. Irmãos, vai chegar um dia que cada um de nós vai ter que ir. E não é quando a gente quer, não é quando a gente marca, é quando Deus chama. Quando chega o dia, meu irmão, não tem onde. O problema é que nós não sabemos o dia, a hora, o mês nem o ano. Ninguém sabe qual o dia que vai ter que deixar essa vida aqui. Amados, esse homem vivia uma vida de ostentação. Era rico, era famoso, com certeza era admirado, com certeza era invejado, mas ele era extremamente egoísta, sem amor. Você vê, meu irmão, que este homem ele oferecia banquetes, provavelmente para seus familiares, amigos, mas havia um mendigo que sofria na porta dele, passando fome, cheio de chagas, de úlceras. Provavelmente esse homem todo dia entrava na casa dele com a carruagem dele, que era o carro do ano. O portão se abria, ele entrava, ele não dava nem atenção àquele mendigo, meu irmão. O mendigo olhava de fora, só via os banquetes lá, meu irmão. Se desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa daquele homem.
Aquele homem não dava um pão para aquele mendigo comer. Era um miserável avarento, amados. Verso 20 diz: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. O homem rico, meu irmão, com todo esse luxo, não dava nada, nem ligava. Por que aquele homem rico foi para o inferno, pastor? É porque ele era rico? O cara vai para o inferno porque é rico, ou o cara vai para o céu porque é pobre? Não. O problema aqui não está na riqueza nem na pobreza. O problema aqui está na falsa fé. Porque Tiago diz que uma fé que ela não produz boas obras, ela é morta. Provavelmente esse homem era um religioso, porque ele chama Abraão de pai. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Era um religioso, provavelmente era convertido ao judaísmo, mas era um miserável, avarento, sem amor, sem compaixão ao próximo. Lázaro com certeza era um crente, meu irmão, porque só vai para o céu quem é crente. Com certeza este homem era um crente. Aqui não relata, mas só entra no céu aquele que nasceu de novo, aquele que é crente. Mas mesmo ele sendo religioso, viu o coitado do irmão Lázaro lá, padecendo na porta dele, nem se comovia, mas estava nem aí. O que aconteceu com o homem rico é o que acontece com muitos religiosos ricos da nossa época. O que é que acontece, amados? Muitas pessoas dizem que tem Deus, mas suas fés são falsas. É fé morta. Nós vamos ver isso em Tiago. É fé sem amor, é fé sem compaixão pelo próximo. Então, amados, tem muitas pessoas aí que têm dinheiros, seus carrões, suas casonas, suas mansões, estão dentro das igrejas prósperas, grandes, mas, meu irmão, o que é que acontece? Tem uma fé morta, uma fé sem amor, uma fé sem compaixão do próximo. E a fé morta, ela não salva. Tiago capítulo 2, verso 14 ao 17, diz assim: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupas e necessitados de alimentos cotidianos, e qualquer dia entre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, se contudo lhe dá o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Verso 17: assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está mortas. Verso 18: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me esta fé e eu mostrarei a minha com as minhas obras, mostrarei a minha fé. Crê tu que Deus é um só, faz bem, até os demônios crerem e tremem. Até o diabo crê e treme. Meu irmão, aquele homem podia até ser um religioso, mas ele não tinha uma fé verdadeira, que é demonstrada através, meu irmão, das obras. Não estou dizendo aqui que o crente é salvo pelas obras. A Bíblia diz que pela graça sou salvo mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras para ninguém se glorie. A salvação é pela fé. Agora a nossa fé, ela será demonstrada através das boas obras. É impossível um crente verdadeiramente salvo, regenerado, que ele não faça o bem. Que ele não faça o bem. Que ele não tenha boas obras. Jesus Cristo diz: pelo fruto conhecereis a árvore. Não pode uma árvore boa produzir fruto mau, e uma árvore má produzir fruto bom.
Então, meus irmãos, o que mostra aqui neste homem era isso, amados. 1 João 3,7 diz: ora, aquele que possui recursos desse mundo e vê seu irmão padecer necessidade e fecha-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O homem rico tinha uma vida boa, mas a riqueza dele só servia a ele mesmo, só servia a vaidade dele, a ostentação dele. Irmãos, quantas e quantas pessoas no mundo não estão assim, irmãos? As pessoas estão muito materialistas. Tem pessoas que Deus está abrindo, mas meu irmão fecha, não está nem aí para a necessidade do outro, não está nem aí para a necessidade do próximo. 1 Timóteo 6, 17, 18 diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e pronto a repartir. Paulo está escrevendo aqui para crente, não é para rico e crédito, não. Crente. Nós, como crentes, sendo pobre, meu irmão, nós também podemos às vezes ajudar, meu irmão. Nós podemos ajudar, às vezes, uma pessoa necessitada. Muitas vezes, meu irmão, as pessoas têm corrido atrás de ter coisas, mas essas coisas só servem para elas mesmas. E nesse homem rico, Deus não quer isso, amado. Porque nós vamos conseguir alguma coisa? Porque Deus nos dá condição, Deus nos dá forma de vida, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá capacidade, pois a riqueza também é um dom de Deus. Mas, meu irmão, este homem rico aqui, meu irmão, era avarento. Ele não se portava com o mendigo Lázaro, jazia à porta daquele homem. Meus irmãos, em primeiro lugar, o inferno é real. Mais uma vez, versículo 22, né, e ao verso 26, né, 22 ao 26. Aconteceu que morreu o mendigo, a ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormento. Levantou os olhos, viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aquele está consolado e tu em tormento eterno. Verso 26: além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem de lá passar para nós. Uma vez lançado no inferno, meu irmão, não tem mais como sair de lá. Não tem esse negócio de purgatório, não tem esse negócio de reencarnação. Igreja, isso tudo é doutrina de demônio para enganar as pessoas. Muitas pessoas têm sido enganadas. E eu quero dizer uma coisa, eu tenho falado com tantos crentes, meus irmãos, em vários anos de igreja, e eu tenho perguntado a essas pessoas: você sabe de que Jesus Cristo veio lhe salvar? Porque a gente vê as pessoas pregando: Jesus salva. Jesus veio salvar a humanidade. Salvar de quê? Salvar de quê? É preciso falar, mas as pessoas não compreendem isso, não. Você vê uma faixa do evangelismo da cidade: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele negro que não pensa para ter a vida eterna. Jesus salva. Jesus salva de quê? Muitas pessoas, amados, não sabem de que Jesus veio salvar elas. Eu vou dizer a você, no dia que você conversar com alguns crentes, você vai ver isso. Eu já conversei com um crente, meu irmão, de muitos anos de igreja. Aqui no evangelismo que a gente fez. E eu cheguei numa senhora, perguntei a ela quantos anos ela tinha de igreja. Ela disse que tinha muitos anos.
e eu falei sobre a doutrina da salvação, e eu perguntei a ela: a irmã sabe de que Jesus veio salvar a irmã? Meus irmãos, ela não soube responder. Ela não soube responder com tantos anos dentro da igreja. Por que, pastor? Porque não se tem sido pregada essa doutrina. Pouco se tem sido falado de salvação, de condenação eterna. Pouco se tem falado isso nas igrejas, meus irmãos. Por isso é importante a gente pregar sobre isso. Porque, meus irmãos, muitas pessoas acham que Jesus veio salvar elas de ficarem doentes. Jesus veio me salvar de uma enfermidade. Eu sei que Jesus cura, mas o propósito de Cristo, meu irmão, não foi curar todo mundo, não. Essa é uma ideia errada. E também o propósito de Jesus curar, meu irmão, foi para que as pessoas creiam que Ele é o Filho de Deus, e dele crendo, tem a vida eterna. Entendeu? Mas muitas pessoas acham que Jesus vai salvar elas para que elas não fiquem doentes, que elas não tenham uma vida ruim financeiramente, que Jesus veio ao mundo para dar condição financeira a elas ficarem ricas. Tem sido pregado muito isso, amados, em muitos lugares. Jesus veio salvar o mundo, amados, veio nos salvar, veio nos livrar de quê? Igreja do Senhor, Jesus veio salvar a humanidade da penalidade, do pecado e da condenação eterna. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, estão afastados de Deus. Nós precisamos de Jesus para se chegar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus veio salvar de quê, amados? Da penalidade do pecado. Qual é essa penalidade do pecado? A condenação eterna. Jesus veio salvar o homem da condenação eterna. O que é essa condenação eterna? O inferno. Está aqui, ó, a palavra de Deus. Jesus veio salvar o homem do inferno. 1 Timóteo 1,15, Paulo diz assim, olha: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Salvar de quê? Da condenação eterna, meu irmão. Tem outras coisas também quando Cristo nos salva, mas a finalidade maior é essa. A finalidade maior é que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano está caminhando para a perdição eterna, e Jesus Cristo é a solução para trazer a salvação para estas pessoas. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus unigênito para vir a este mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,18: quem nele crê não será condenado. Condenado aqui, meu irmão, é castigo eterno. Mas quem nele crê não será condenado. Quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amado, Jesus veio salvar. A palavra salvar, sotéria, significa livrar, libertar, livrar da condenação eterna, da penalidade dos nossos pecados. Jesus veio nos salvar disso. Marcos 16, 15, 16, quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele deu a missão aos seus discípulos. Ele disse assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Vai e prega. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. A minha missão e a sua missão, meu irmão, minha irmã, é pregar. Quem vai convencer a pessoa, pastor? Vai ser o Espírito Santo. Isso é obra dele. Ele convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o homem rico, amado, foi para o inferno. A Bíblia mostra isso.
no inferno, né? Na nossa língua portuguesa, a palavra inferno, ela foi traduzida do latim, nesse texto aqui. No grego, a palavra aqui para inferno é Hades, palavra Hades, que pode significar sepultura ou mundo dos mortos, que se refere ao lugar de morada dos mortos de não salvos. Morada dos mortos dos não salvos, habitação das pessoas ímpias, incrédulas, das pessoas que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Para onde essas pessoas vão agora, pastor? Quando elas morrem, a alma dela vai para onde agora? Para o Hades. A palavra original aqui para inferno é Hades. E elas estão fazendo o quê? Elas estão esperando o dia do julgamento final. Você sabia que tanto os crentes como o ímpio vai ser ressuscitado, vão receber corpos depois, suas almas vão receber seus corpos de volta. A palavra de Deus mostra isso, amados. E o que é que vai acontecer, amados? Quando a pessoa morre agora, o corpo dela vai para o pó da terra apodrecer, mas a alma dela, se ela tiver Deus, ela vai para o céu. Nós vamos ver isso aqui. Se não tiver Deus, meu irmão, ela vai para o Hades, aguardar o dia do juízo. E o que é que vai acontecer nesse dia do juízo? Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15, se você ler em casa, você vai ver. Vai ser quando Jesus vai, o grande trono branco, Jesus vai julgar todos os mortos que morreram, que não creram nele. Vai ser aberto os livros, e vai ser julgado cada um por suas obras, tudo aquilo que eles fizeram. Eles rejeitaram o Evangelho, eles rejeitaram a Jesus Cristo. E o que vai acontecer, pastor? Apocalipse 3,14 diz assim, preste atenção: deu o mar os mortos que nele estavam. Até as pessoas que o corpo foram para o mar, sumiu. Deus vai fazer um milagre, meu irmão, que o mar vai devolver o corpo dessas pessoas. Mesmo sendo comido por peixe ou que for, vai acontecer isso. Lembre-se que Deus é Deus, foi Ele que fez o universo, foi Ele que fez o sol, foi Ele que fez a lua, foi Ele que fez as estrelas. O que é isso para Ele? Nada. Um incrédulo vai dizer: o cara morreu no mar já faz um século, não tem mais nada dele lá. Deus vai fazer ressurgir, meu irmão. Deus tem poder para isso. Você olha os astros, você olha o sol, você olha a lua, você olha o universo. O universo, o cientista disse que não tem fim. Quem criou tudo isso? Deus. Deus não tem poder para fazer isso. A palavra de Deus diz que Ele vai fazer isso, meu irmão. Deu o mar os que estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte, olha, a morte e o inferno aqui é o Hades, onde está o espírito das pessoas, né? Foram lançados para dentro do lago de fogo, que é o Giena, que é o inferno final. Esse Giena aqui, meu irmão, porque existem várias palavras para inferno. Existe Hades, Seol e Hades é a mesma coisa, é o mundo dos mortos, da alma da pessoa quando morre. O Giena vai ser quando o inferno, o além, vai devolver seus mortos. Eles vão ser ressuscitados com corpos, serão julgados e lançados para o lago de fogo, que arde com fogo, onde é Apocalipse capítulo, você pode ler em casa, 20, do 11 ao 15, fala sobre isso. Então, quando uma pessoa morre agora, mas sem Jesus Cristo, sem crer em Jesus Cristo, a alma vai para um inferno chamado Hades, que é só o espírito. O corpo foi para o pó da terra e vai aguardar a ressurreição. Nós vamos ver isso aqui. Então, quando houver o juízo final, meu irmão, o que é que vai acontecer? Essas pessoas vão ser ressuscitadas, tiradas do Hades, serão julgadas com corpos, serão lançadas no lago de fogo. E a palavra lago de fogo ali é Giena, alguns interpretam como Guiena. Não é que interpreta, traduz como Guiena.
Geena ou Guiena, é a mesma coisa no grego. Onde é que tem isso, pastor? Irmãos, Apocalipse vai mostrar isso, Mateus 10, 28. Mateus 10, 28, Jesus diz assim, ó, presta atenção: não temas o que mata o corpo e não pode matar a alma, porque a alma é imortal, a alma não se mata. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Que inferno é esse? Geena, onde o cara vai perecer no inferno, alma e corpo. Não é asa, aqui já é Geena. Lá de Apocalipse chama-se lago de fogo. Daniel 12, 2 diz assim, ó: muitos dos que dormem no pó da terra que é a pessoa que está morta, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. O que é essa vergonha e horror eterno? Lago de fogo, Geena. Vai haver ressurreição de justos e também de justos e de injustos. 2 Pedro 2,4 diz: ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitou-os no inferno e os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Inferno aqui para esses anjos é Tártaro. Na linguagem grega existe Hades, e Hades, Geena, Tártaro. Tártaro aqui é a prisão desses anjos. E isso aqui, quando estudar, é meio complicado, mas a gente vai chegar lá, aqui no estudo de doutrina nossa. Mas o que é que eu estou querendo dizer aqui, amados? Ele está dizendo: olha, se Deus não poupou a anjos, né, antes precipitou ele no inferno e os entregou a abismo de trevas, ele está falando quanto mais os falsos mestres, porque aqui, 2 Pedro 2,4, você pegar no verso 1, está falando de falsos mestres, falsos pastores, obreiros fraudulentos que pregam o evangelho falso, que um dia vão prestar conta a Deus. E que Pedro diz: olha, Deus não poupou nem aos anjos, quanto mais essas pessoas. Deus não precipitaram no inferno, quanto mais eles. Mateus 25, 41 diz que o inferno é um lugar de fogo eterno, amados. Onde diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é real, irmãos. Jesus não está mentindo aqui. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus Cristo é a verdade. Isso aqui, meu irmão, já está se cumprindo. Aqui se cumpriu nessa história, meu irmão, mais de 2000 anos, quando Jesus contou a história. Esse homem rico, meu irmão, se não for uma parábola, mas é verdade, o ensinamento é verdade sobre o inferno, ele está, meu irmão, há milhares de anos já lá. A alma dele está lá até hoje. Até hoje a alma daquele homem está lá. Salmos 9, verso 17 diz assim, olha, Salmo 9, verso 17: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os perversos, o que é os perversos? São todas aquelas pessoas que fazem o mal. Para onde elas vão? Serão lançadas no inferno. Mas não só os perversos, como todas as nações que se esquecem de Deus. Não só vai ser, meu irmão, as pessoas mal que vão para o inferno, não. As pessoas também que esquecem que existe um Deus, que um dia elas vão prestar conta diante desse Deus. Existe um Criador. Romanos capítulo 1 diz que é indesculpável o homem dizer que Deus não existe, porque Romanos capítulo 1 mostra que a criação prova a existência de Deus. Quando o homem olha para o céu, o homem vê o sol, o homem vê a lua, o homem vê as estrelas, o homem vê o mar, o homem vê os animais, vê tudo. Tudo isso comprova que existe um Criador, e que esse Criador é Deus. Então não haverá desculpa mais, porque a própria criação proclama a glória de Deus.
a própria criação. Irmãos, não só os perversos, como todos aqueles que se esquecem de Deus. O que tem acontecido hoje, não tenho tempo para Deus. O que mais nós ouvimos hoje em dia, não tenho tempo para Deus, eu trabalho muito, eu tenho minha família para cuidar, eu tenho que aproveitar a vida é passageira, eu tenho que curtir esta vida. Meu irmão, a palavra de Deus não é contra não, você ter um momento de lazer, você descansar, mas a palavra de Deus, sabe o que é que ela diz? Procura em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pensa que Deus me perdoa falar, você pensa que Deus me perdoa, que Deus é lixo, que Deus quer ser a última coisa que a gente venha procurar, que a gente venha desprezar. Meu irmão, Deus quer ser prioridade na nossa vida. Deus é o mais importante da nossa vida. Jesus Cristo, sabe para que diz aqui que ama pai, mãe, esposa, esposo, mais do que a mim não é digno de mim. Deus quer ser prioridade na minha vida e na tua vida, até mais do que a nossa própria família. Ame mais a Deus do que a todos. O erro do homem rico, meu irmão, é que ele amava mais as coisas, nem amava o próximo, nem amava a Deus. Nenhum momento você vê esse homem procurando Deus, nenhum momento você vê esse homem amando o próximo. Porque, meu irmão, a vida era boa demais. A vida só de festa, cara, cheio de dinheiro, só comida, bebida, banquetes. Como é que uma pessoa dessa quer saber de Deus, meu irmão? Mas ele não sabia, meu irmão, que ia chegar um dia dele partir, e que essa boa vida dele, meu irmão, um dia ia acabar. Por isso, Marcos 8,36, Jesus faz um grande alerta. Jesus diz assim: o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Verso 37, ele diz: que daria o homem em troca da sua alma? Eu tenho certeza que esse homem aqui rico, ele daria toda a riqueza dele. Ele queria ser um Lázaro, mas ele queria estar na eternidade amor com Deus, porque ele estava numa eternidade de dor e sofrimento. Meus irmãos, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas não querem saber de Deus. Nós vemos as pessoas que têm tempo para trabalhar, estudar, namorar, casar, construir, passear, viajar, se divertir, ir para as festas, praticar esportes, passar horas na internet. Não tem tempo para Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Quem não tem tempo para Deus, meu irmão, está perdendo tempo. Todo o tempo está perdido. Porque o que adianta eu viver aqui 100 anos e passar milhares de anos na condenação eterna sem Deus, no sofrimento eterno desse homem está? Lázaro, meu irmão, sofreu, mas Lázaro foi salvo, meu irmão. Então, meu irmão, o inferno, ele é a realidade, amados. É a segunda verdade. Eu vou ter que apressar bem aqui, porque a palavra de Deus tem que ser explicada, meu irmão, senão não é uma pregação correta. As pessoas têm que compreender. Por isso que a gente é longa a pregação, mas se não houver entendimento, meu irmão, a palavra fica infrutífera. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que o céu é uma realidade também, porque o verso 22 diz assim, né? Verso 22, Lucas 16, 22, né? Diz: aconteceu que morreu o mendigo a ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Meu irmão, o seio de Abraão, quando Jesus usa esta expressão, Jesus tinha em mente um modo antigo de um banquete oriental, onde a disposição dos convidados à mesa proporcionava facilmente que a cabeça de uma pessoa pudesse alcançar o peito, o seio do seu vizinho. O propósito era conversar e ter comunhão.
Portanto, Jesus, quando diz que Lázaro foi levado para o seio de Abraão, queria demonstrar com isso que Lázaro foi para um lugar de segurança, de honra, um lugar de bênção. Porque antigamente, irmão, quando um banquete acontecia, principalmente um banquete do Oriente Médio, na cultura judaica, não tinha mesa como a gente tem, não. Mesa que você come sentado na cadeira, todo mundo fica em pé. Era bem baixinho, as pessoas praticamente se deitavam para comer, um do lado do outro. E quando está dizendo que Lázaro estava lá no seio de Abraão, a palavra seio literalmente é peito. Foi um convidado de honra. Um camarada que era um mendigo, miserável, passava fome, agora estava em um lugar com Abraão, que era o herói da fé, o pai da fé, um convidado de honra, comendo junto com Abraão, tendo comunhão com Abraão. Mas, irmãos, quando Jesus falou isso, irmãos, é porque no Talmud é um comentário judaico. Essa mesma expressão, seio de Abraão, era uma representação do céu. Quando Jesus está falando sobre o seio de Abraão, eles entendiam que ali era o céu, que Lázaro estava em um lugar bom. Lázaro estava desfrutando de uma vida agora boa, não estava mais doente, não estava mais mendigando, não estava mais chorando, passando frio, quando só tinha os cachorros, os cães para lamber suas úlceras, não tinha nenhum amigo. Lázaro agora estava em um lugar, meu irmão, de honra. E é esse lugar, a igreja do Senhor, que cada um de nós vamos, se você crê verdadeiramente em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Lembre-se que Jesus veio para este mundo, e Ele veio dar a vida dele para te salvar, para te levar para esse lugar. Lembre-se que Jesus Cristo disse em João 14: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar. Meus irmãos, quando uma pessoa morre agora, o espírito dela diretamente vai para a presença de Deus. O mendigo entrou no estado intermediário do céu. Lá em Lucas 23:43, aquele ladrão que se arrependeu, que estava do lado da crucificação de Jesus Cristo, disse: lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus Cristo disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que Jesus estava querendo dizer? Preste atenção, igreja. Jesus estava querendo dizer que no momento que aquele ladrão que se arrependeu, se converteu a Cristo, naquele momento que a alma dele deixasse o corpo, já estaria com Cristo no paraíso. Onde é que fica esse paraíso, pastor? O 2 Coríntios 12:4, Paulo se refere ao paraíso como o terceiro céu, onde é a habitação de Deus com seus anjos. Então, igreja do Senhor, Filipenses 1:23, Paulo diz: Paulo disse, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo: meu desejo, se fosse meu desejo, era partir. Partir aqui é morrer, para estar com Cristo, porque seria infinitamente melhor. Meu irmão, o apóstolo estava passando perseguição, estava passando por açúcar, nudez, frio, ameaça de morte. Ele diz: olha, tenho um desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então, Eclesiastes 12:7 diz: ao pó volta a terra, que é o corpo, o espírito volta para Deus que o deu. Por isso é importante que as pessoas creiam em Jesus. Por isso Jesus Cristo disse: olha, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Meus irmãos, a igreja tem feito isso. Nós temos pregado o evangelho para as pessoas. Se as pessoas vão crer, o que as pessoas vão fazer com a palavra, com a pregação desse evangelho? Se elas rejeitarem, elas vão ter que prestar conta a Deus.
Um dia todo o joelho se dobrará diante do Senhor e confessará ele com o Senhor. E ali todo joelho, ali as pessoas vão ser condenadas. Que mesmo não querendo, vão admitir que Ele é o soberano Senhor. Meus irmãos, céu é um lugar onde não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, haverá plenitude de alegria. Eu vou encerrar agora com um texto que se encontra em Apocalipse 21, 3, 4. Então ouvi uma grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus. Deus mesmo estará com eles. Enxugará dos olhos toda lágrima, a morte não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que faço novas todas as coisas. Não vai haver luto, não vai haver choro, não vai haver ameaça de sofrimento que a irmã está passando, enfermidades, medicamento. Eu também passo, tem diabetes, pressão alta, um lugar de coisa. Isso não vai haver no céu. Então, irmãos, vale a pena a gente servir a Deus, mesmo que muitas vezes a porta é estreita, mesmo que muitas vezes é tantas dificuldades, mas vale a pena, porque no final, meu irmão, será uma eternidade onde Deus será o nosso Deus, vai enxugar dos olhos todas as nossas lágrimas. Lá não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver morte, e a gente não vai precisar sepultar mais ninguém, porque todas essas coisas passaram. O mendigo Lázaro, ele está na bênção. Não sei quantos anos esse homem viveu aqui na terra, mas agora ele desfruta na presença de Deus. E eu quero dizer a você que está aqui essa noite, se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não se trata em ser um religioso, não se trata em você estar dentro de uma igreja 24 horas, se trata da salvação da tua alma, porque você não sabe o dia que você vai partir dessa vida. Espere que você parte com Cristo. Nós que somos crentes, meu irmão, espero que cada um de nós verdadeiramente sejamos eleitos de Deus. E eleito vai perseverar na fé. Eleito vai continuar firme até o fim. Que Deus possa nos abençoar. Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Vamos ficar em pé, Deus. Louvado seja o nome do Senhor.